Fala galera, sejam bem-vindos ao canal CryptoDuo. No vídeo de hoje eu vou contar como foi a minha experiência no meu primeiro bull market. Eu vou contar, pessoal, desde o início, como eu me interessei pelo mercado de cripto, quais as moedas que investi, uma estratégia meio doida que eu tinha feito na época e que ainda assim, mesmo sendo malucas, me proporcionaram muitos ganhos. E também eu vou falar dos meus vacilos, dos erros que podem ser um grande aprendizado para cada um de vocês, tranquilo? Então, se você tiver interesse de saber como foi a minha experiência, fica comigo até o final. Então vamos lá. Meus amigos, a minha esposa e eu sempre tínhamos muita vontade de investir. Já tínhamos ouvido falar sobre investimentos na Bolsa de Valores algumas vezes, mas não sabíamos por onde começar. O mais próximo, galera, que chegamos a discutir sobre o assunto foi quando um americano, professor de inglês da minha esposa, começou a falar em uma classe sobre os benefícios do investimento para longo prazo em ações. Ele explicava o quanto você teria de retorno caso começasse a investir agora em um prazo de 30 anos. E dizia também que se você deixasse o dinheiro na poupança, isso não era uma boa saída. Agora, olha o poder do network. Durante a pandemia, pelo fato do trabalho ter diminuído uns 90%, nós passamos a canalizar aquele tédio de ficar em casa em pedalar. Eu sempre tive vontade de ter aquelas bicicletas de estrada, as road bikes. Então, comprei uma bicicleta para mim e para minha esposa e começamos a pedalar. Passado algum tempo, fomos conhecendo pessoas novas. Entramos em um grupo de ciclistas e lá foi onde conhecemos pessoas que já investiam no mercado de bolsa há bastante anos. Então, aquela semente que tinha sido plantada lá atrás começou a germinar. Então, galera, em outubro de 2020, eu abri uma conta na corretora Fidelity, aqui nos Estados Unidos. E meio que sem estudar, já fui enfiando a cara. Ouvia vídeos no YouTube sobre ações americanas e com a cara e a coragem, coloquei o carro na frente dos bois e montei um portfólio. E como tudo tinha caído por causa do crash do Covid-19, então tudo que eu tinha investido estava subindo e eu estava se achando o Warren Buffett. Então, galera, a mídia aqui começou a falar do Bitcoin. Todo dia eles falavam do Bitcoin. Se não me engano, na época ele estava custando uns 8 mil dólares e a mídia ficava falando que ele ia chegar a 20 mil. Então, eu achei interessante e sem conhecimento nenhum, galera. Zero conhecimento em criptomoedas. Eu decidi abrir uma conta na corretora Coinbase. Fui lá com a cara e a coragem e comprei 1.000 dólares de Bitcoin. Galera, quando eu falo eu, quero dizer eu e a minha esposa. Tudo que acontece aqui em casa, qualquer decisão, nós dois temos que estar na mesma página. Aqui somos companheiros em tudo. Se um cair, os dois caem. E se um subir, os dois sobem. Mas então, resumindo, esses 1.000 dólares viraram 2.000 dólares. Aí eu comecei a gostar do jogo. Então comecei a procurar por outras moedas e decidi colocar mais 2.000 dólares na moeda estelar, a XLM. Então eu peguei os 2.000 dólares que estavam no Bitcoin e troquei por mais estelar. Na Coinbase, pessoal, tem uma opção para iniciantes onde você pode simplesmente trocar uma criptomoeda pela outra. Pessoal, a Stellar deu uma subida forte e esses 4.000 dólares viraram 13.500 dólares. Eu fiquei doidinho. Cheguei com o telefone e mostrei a minha esposa e fiz até uma dancinha toda alegre. Ai, ai. Mas, pessoal, tudo que sobe tem que descer. E eu não sabia disso, dessa questão da correção. E vi esses 13.500 dólares, com o passar das semanas, virarem 7.000 dólares. No meio termo,
todas as transações que eu fazia na Coinbase custavam absurdos. Então, pesquisei como abrir uma conta na Kraken, a concorrente do Coinbase aqui nos Estados Unidos. Aí, pessoal, eu transferi tudo para a Kraken. Lá na Kraken, que eu fui ver o gráfico com as velas pela primeira vez. Eu comecei a observar que o gráfico sempre descia até um certo preço e depois subia novamente. No caso, ele estava batendo no suporte, né? E depois subia e batia na resistência. Então, galera, sem conhecimento nenhum, eu programei para vender tudo na alta e depois recomprar lá na baixa, no ponto que eu tinha observado no gráfico. E por cagada, deu certo. E eu consegui fazer $2.000 a mais nesse dia. Nesse ponto, a Stellar já tinha subido, galera. Meus amigos, eu ficava o tempo inteiro no telefone e ficava pensando, nossa, se a Stellar chegar a $10, eu vou ter quase $500 mil. Nossa, e se ela chegar a 20? Eu vou ter quase $1 milhão. Quanta inocência. Galera, eu não sabia nada sobre tokenomics. À medida que o tempo foi passando, eu fui assistindo vídeos no YouTube e tinha gostado muito da Harmony One e da VeChain. Então, tirei o dinheiro da Stellar, o que já era uma boa grana, e comprei 180 mil moedas da Harmony a 3 centavos e 180 mil moedas da VeChain a 4 centavos. Aí, pessoal, essas duas moedas começaram a subir. E nesse ponto, eu já tinha aprendido no YouTube a importância de realizar os ganhos, o que eles chamam de take a profit. Só que eu realizava os ganhos, mas eu nunca retornava o dinheiro para a conta. Eu estava sempre comprando outras moedas. Daí, galera, comprei 3 milhões da moeda MTV. Eu nem sei se esse projeto ainda existe. Tinha pago uns $1.500 por essas 3 milhões de moedas. Galera, eu tinha pego ela lá embaixo. Aí, o que aconteceu? A MTV subiu mais um pouco e eu, sem paciência, vendi ela e já pulei para outra moeda, a Phantom. Só uma observação aqui, que essa moeda MTV, quase no final do bull market, bateu 2 centavos. Caso eu tivesse vendido, o meu dinheiro, pessoal, tinha virado $60 mil. Ai, viu? Mas então, continuando, eu vendi toda a MTV e peguei a Phantom a 17 centavos. Aí, com pouco tempo, a Phantom foi para 85 centavos. Aí o meu dinheiro já tinha subido bastante, já estava perto de uns $35 mil. Então, pessoal, a grana estava vindo muito fácil e eu comecei a deixar ela subir a cabeça. Nesse meio termo, eu que não sabia nada de cripto, já estava aprendendo bastante coisa sobre os projetos. Aí, peguei uma parte do dinheiro e coloquei na Dogecoin. E ela saiu de 2 centavos e foi para 5 centavos. E foi mais dinheiro entrando. Aí, eu peguei toda essa Dogecoin e vendi ela. Nesse ponto, pessoal, eu já estava com bastante dinheiro. Aí eu decidi arriscar em projetos de cripto que eu nem conhecia. Agora, a vantagem do bull market é que o mercado fica irracional. Quando as coisas começam a subir, o povo não pensa, o FOMO bate e as pessoas não querem perder a oportunidade e começam a comprar feito doidas. Então, pessoal, eu fui lá e abri uma conta na corretora Probit Global e estudei 3 projetos. Um era DexaCoin, o outro era Bonfire e o outro era uma tal de Padnet. Eu acho que era isso mesmo, Padnet. Eu não lembro muito bem o nome. Mas aí, galera, eu coloquei $1.000 em cada um desses projetos. Era dinheiro de lucro e eu não estava nem rasgando. A Bonfire derreteu e eu acabei ficando no prejuízo. A Dexa subiu e eu consegui fazer uns $500 a mais.
Porém, pessoal, a sorte bateu novamente e essa moeda PEDNet subiu feito louca. Esses $1.000 viraram $8.000. Aí, com aquela mentalidade de segurar, como eu tinha aprendido ouvindo vídeos do Warren Buffett sobre ações, eu acabei deixando os ganhos irem por água abaixo. E quando eu fui vender, o valor já estava mais ou menos uns $3.000. Mas isso foi muito rápido, galera. A subida e a descida ocorreram no mesmo dia. Nesse ponto, eu já estava fazendo muito dinheiro, já estava com uns $52.000. Aí veio uma correção bruta e o valor caiu para $19.000. E eu estava perdido, igual cego em tiroteiro. Pessoal, eu já não estava nem dormindo direito nessa queda do mercado. Tipo assim, do nada, eu estava com 52 mil e aí o mercado começa a cair. Tipo assim, eu não sabia nem o que estava acontecendo, entendeu? Mas vamos lá. Passado algum tempo, o mercado recuperou e a grana voltou. Aí eu já tinha convencido um amigo a entrar nesse mercado e a gente teve uma ideia de colocar $100 em toda a meme coin que saía. A gente entrava no site CoinMarketCap, aí a gente clicava em criptomoedas e depois em moedas adicionadas recentemente. E o mínimo que acontecia, pessoal, era a moeda dobrar de preço. Eram raras as vezes que alguma ia para zero. Então, a narrativa de NFT estava na alta e eu decidi colocar $100 em uma moeda chamada NFT Art. Pessoal, eu não sei se isso aconteceu pelo fato do Fed estar injetando dinheiro na economia por causa do Covid, mas olha só, os meus $100 viraram $40. Aí um milagre aconteceu. Esses $40 foram crescendo e viraram $200. Depois virou 500. Daí subiu para 1.000. Pessoal, depois de 1.000 foi para 10.000. E quando eu acordei um dia, os $100 tinham virado $17.000. E eu, igual um idiota, mais uma vez não vendi. Com aquela mesma mentalidade burra que só funciona para ações. Vi todo o meu ganho caindo e como se eu tivesse paralisado. Eu ficava imaginando que assim como o mercado de ações, essa moeda iria corrigir e iria voltar novamente. Quando eu me toquei que isso não ia acontecer, eu decidi vender, mas já era tarde demais. O valor estava em torno de $5.500. Eu já tinha perdido praticamente quase toda aquela bolada. Ainda assim, um lucro extremo, mas ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu também estava com uma angústia e um arrependimento imenso dentro de mim. Galera, depois entrei em um projeto chamado Ethereum Max. Entrei com $2.500 e ele dobrou e eu saí. Depois entrei em um tal de Aqua Gold com $2.000, aí ele dobrou novamente e eu saí. E assim eu ia só aumentando a banca mais e mais. Agora, um outro vacilo que eu tive, olha só, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. E eu totalmente inexperiente, pessoal. Os youtubers ficavam o tempo inteiro falando que a VeChain ia chegar $1. Eles ficavam, a VeChain vai chegar $1, a VeChain vai chegar $1. Aí, eu acreditando neles, não vendi a VeChain quando ela chegou à sua máxima histórica de 28 centavos. E só fui vender ela quando ela chegou ao preço de 18 centavos. Já na Harmony One, quando ela começou a subir e chegou aos 22 centavos, eu já fui correndo e vendi tudo. Só que depois, mais para frente, ela acabou chegando a 36 centavos. Mas quem ia adivinhar, né, que isso ia acontecer?
Mas galera, eu esqueci de falar outra coisa. Uma outra lição que eu aprendi da maneira mais difícil. Quando a Harmony One e a VeChain estavam mais ou menos uns 15 centavos, eu, com medo dos crashes que o mercado dava, acabei colocando um stop loss. E eu aprendi que durante o bull market sempre vai haver esses flash crashes, né? Que é quando o mercado do nada dá uma queda de 5 a 7% de uma vez. Numa dessas, galera, houve um flash crash e acabou pegando o meu stop loss. Parece até uma coisa. Olha só, o preço caiu e foi lá nos 11 centavos, que era o meu stop loss, e só bateu e já voltou para os 14 centavos. Aí quando eu fui recomprar, eu já não tinha a mesma quantidade de antes. Então, pessoal, se você está num projeto bom, tipo assim, não tem essa necessidade de colocar stop loss. Deixa, quando acontecer esses flash crashes, simplesmente você ou compra mais moeda, entendeu? Ou deixa lá, mas não faz essa cagada que eu fiz, entendeu? Mas vamos lá, continuando, eu dei um outro vacilo também imenso. Olha só, eu ficava pulando de moeda para moeda. A falta de paciência, pessoal, é o nosso maior inimigo nesse mercado. Em uma das correções do Bitcoin, eu acabei vendendo tudo e peguei todo o dinheiro e coloquei na Phantom, a FTM. Eu lembro que eu tinha comprado mais ou menos umas 130 mil moedas da Phantom. Fiquei esperei uma semana e nada, uma semana e meia e nada. Aí, galera, sem paciência, eu decidi vender tudo e aportar de novo na Harmony e em outras moedas e sair da Phantom. Beleza. Uma semana depois, a Phantom, pessoal, bateu $1. Era para eu ter 130 mil dólares. Depois, ela subiu mais ainda. E se não me engano, teve uma alta histórica de $3,48. Se eu tivesse ficado quieto nela, as minhas 130 mil moedas tinham virado $452 mil. Um grande arrependimento, né? Então, não fique, pessoal, pulando de moeda para moeda, a não ser que você saiba realmente o que você está fazendo. Caso contrário, pode acabar aprendendo da maneira mais difícil, como eu aprendi. Outro vacilo que eu dei também. Eu usava a KuCoin e percebi que toda vez que uma moeda era listada na KuCoin, se você conseguisse entrar nos primeiros segundos, você conseguia dobrar o dinheiro fácil. Só que isso, pessoal, não é uma regra. Eu não tinha nem noção que quando uma moeda ia para a exchange, os primeiros investidores iriam despejar tudo no mercado. Então, em uma dessas, eu entrei com uma quantidade pequena e consegui dobrar o dinheiro assim, ó, numa facilidade imensa. Aí, o que aconteceu? Eu pensei, se eu coloquei essa grana aqui, nessa moeda que foi listada, e aí, em segundos, ela dobrou a minha grana, eu vou fazer isso de novo. Só que dessa vez, eu vou entrar com uma grana mais alta. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu peguei $10 mil e decidi entrar nesse projeto na hora que ele foi listado. Galera, foi o maior arrependimento da minha vida. Eu entrei nela a 28 centavos e ela subiu para 33 centavos. E eu tinha deixado uma ordem de saída a 34 centavos, o que dava mais ou menos uns 20%. Então, eu ia fazer nada, uns $2 mil assim, ó, fácil. Pessoal, eu comecei a ver o meu dinheiro derretendo. E ficava sempre naquela esperança, não, ela vai voltar, ela vai bater lá embaixo e vai voltar. E ela ia só descendo e descendo e descendo. Quando eu decidi vender ela, já praticamente no final do bull market, eu acabei vendendo quando ela estava valendo somente $1.000. E acabei perdendo $9 mil. Uma das piores lições
que eu já aprendi na minha vida e aprendi da maneira mais difícil. Então, eu estou falando com vocês aqui, não caia nessa bobeira, pessoal, de fazer a mesma coisa que eu fiz, beleza? Hoje, eu nem sequer olho para essas moedas que estão entrando nas corretoras. A lição foi difícil. Então, esse projeto, galera, acabou chegando a zero e hoje eu acho que ele nem existe mais. Meus amigos, o mercado inteiro de cripto, ele dá umas 3 a 5 ondas. O pessoal chama de waves, para depois ele corrigir para o bear market. Então, o que acontece? Até um pouco depois do meio do ano, você ainda pode errar. Diga assim, pessoal, no início, agora, a margem de erro é maior. Qualquer moeda, por pior que ela seja, ela vai te dar no mínimo umas 2 vezes de retorno. Eu estou falando por pior que ela seja. Pessoal, a moeda tem que ser muito ruim, entendeu? Para dar menos do que isso. O meu ponto aqui é o seguinte. Depois de um certo tempo de mercado de alta, se você for escolher uma moeda para investir, faça uma pesquisa bem detalhada. Preste atenção nos topos locais e nos topos de longo prazo. Se você não sabe o que eu estou falando, tem um vídeo no canal chamado Como Identificar o Topo. Lá eu explico detalhadamente isso, tranquilo? O link está na descrição abaixo. Galera, eu estou batendo nessa tecla de saber escolher a moeda correta porque eu entrei com $7.000 em um projeto chamado Flurify. E galera, caí na besteira de colocar em stake. Outra coisa que eu não faço nunca mais é colocar moeda em stake, a não ser que seja o stake líquido, onde eu possa sacar a hora que quiser. Essa moeda Flurry ficou presa em stake e eu vi o seu preço derreter sem poder fazer nada. Por fim, quando eu pude retirar o valor total de 1,7 milhões de moedas, essas moedas estavam valendo míseros $34. Olha só o tanto de dinheiro que eu perdi também no mercado. Ganhei muito, mas também perdi muito. E não foi só esse projeto não, pessoal. Eu entrei em um projeto que eu jurava que era legítimo. Era um projeto chamado Raise. Galera, eu não sei se vocês conhecem. Esse projeto Raise é uma criptomoeda de privacidade que utilizava uma tecnologia bem diferenciada. Galera, eu coloquei uma grana também nesse projeto e coloquei ele em stake. E ele foi a zero no bear market. Mais uma moeda que faliu. Então, meus amigos, se você quer fazer stake, faz o seguinte. Se o projeto é muito bom, venda ele na alta e quando estiver no bear market, ele com certeza vai corrigir. Aí você compra ele novamente e coloca em stake para você ter uma renda passiva durante esses momentos ruins. Pessoal, eu esqueci de falar. Eu também cheguei a ter 5 Ethereum que eu tinha comprado por $300 cada um e acabei vendendo com um pouco de lucro por não ter paciência de esperar. Agora, como o vídeo já está ficando muito grande, deixa eu resumir mais ou menos o que aconteceu. Já pelo final do bull market, a última coisa que você deve fazer é entrar em outro projeto de cripto. Pessoal, é melhor você sair do mercado e ficar somente observando, beleza? Então, pessoal, na penúltima correção do Bitcoin, os influenciadores começaram a falar sobre o bear market. Aí era todo mundo falando, vai ter o bear market, vai ter o bear market, vai ter o bear market. E aí é por isso que eu sempre falo, ninguém sabe de nada. Todo mundo falando, agora é o bear market, agora é o bear market. Aí o que aconteceu? O mercado subiu novamente. Mas então vamos lá. Galera, mesmo com todos esses erros e acertos, o meu portfólio teve um pico de $97.000, com um investimento de apenas $3.000. Eu estava com lucro em quase todos os projetos.
No meu portfólio, eu tinha Saito, DSLA, Proton, Lithium, Harmony One, Flory, Raze e Shiba Inu. E ele ficou, pessoal, um bom tempo nesse valor, até começar a perder força e começar a cair. O portfólio caiu para 80 mil, depois 50 mil, e eu na esperança que ele ia voltar novamente. Mas eu estava errado. Ali realmente, galera, era o início do bear market. O grande problema é que ele também não cai de uma vez. Ele desce, quica e sobe um pouco, fazendo o high and lows e criando os bull traps, as armadilhas de touro. E a gente tem a impressão que o mercado vai voltar, mas ele continua caindo. Por fim, pessoal, quando o portfólio chegou a 45 mil dólares, eu percebi que ele não ia voltar mais e vendi quase todas as moedas, ficando apenas com a Saito, DSLA, Raze e Flory. Saí com um lucro livre de 37 mil dólares. A Flory virou 34 dólares. A Raze foi para zero. A DSLA caiu bastante. E a única que eu fiquei no lucro todo o bear market foi a Saito, que eu tinha comprado a 0.005 e hoje ela está 0.0068. Ainda assim, essa montanha-russa das altcoins foi positiva para mim. Um aprendizado que eu carrego comigo e um diferencial para esse novo mercado de alta. Depois de tudo isso, eu prometi a mim mesmo que eu iria estudar esse mercado de criptomoedas a fundo. Galera, passei todo esse bear market estudando tudo, projetos, gráficos e até linguagem de programação. Então, galera, na minha opinião, não compensa segurar moedas no bear market, a não ser que seja um projeto muito bom e que tenha um grande potencial no futuro. Outra coisa, para não cometer os mesmos erros que eu cometi, é sempre bom focar em um alvo real. Tipo assim, estipula um valor que você deseja vender as suas moedas e sair do mercado. Se você tem uma meta de comprar um carro, uma moto ou uma casa, e se você alcançou ou está perto de alcançar, dependendo do período em que você estiver no mercado, às vezes é melhor vender tudo e sair. Galera, nunca esqueça de sempre realizar os seus ganhos. E tenha em mente que lucro é lucro e que é muito difícil saber realmente a hora exata de vender. Foque em projetos bons ou em projetos que têm uma narrativa forte. Tenha paciência e se outros projetos estão subindo e o seu projeto ainda não está subindo, espere que a sua hora vai chegar. Tem um vídeo no canal onde eu falo sobre a Altcoin Season e como é feita a rotação do dinheiro no mercado de cripto. O link está na descrição abaixo. Galera, como o vídeo está ficando grande demais, fica difícil contar tudo com detalhes, mas eu acredito que deu para vocês terem uma ideia do quão louco esse mercado fica quando está no ciclo de alta. É algo, galera, inacreditável. Só quem teve essa experiência sabe o que eu estou falando. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo e aprendeu alguma coisa, deixa um like aí para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que está iniciando nesse mercado, né? E por fim, caso queira receber sinais e notícias que movimentam o mercado, clique no link abaixo do Telegram e segue o canal também lá no Instagram.